Bom, pessoal, boa noite ou bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Vamos para a correção aqui do nosso simulado 1, tá bom? Eu vou utilizar aqui a prova da turma presencial. Por quê? Porque é a turma que tem mais alunos, são 23 alunos do presencial e 9 alunos do semipresencial. A prova, gente, é exatamente a mesma. O que muda são a ordem das questões e a ordem das alternativas, tá bom? Mas as mesmas questões que tem aqui na prova da turma presencial também tem na prova da turma semipresencial, ok? Então vamos começar aqui a primeira questão na prova presencial, essa daqui, ó. O fornecimento de energia elétrica para a população brasileira exige uma complexa rede de geração, transmissão e distribuição. Cada etapa do sistema desempenha uma função específica para garantir a chegada de energia elétrica aos consumidores, né? Então, quais das opções abaixo, né, corresponde à função da rede de distribuição? Olha só, ele está perguntando a rede de distribuição, tá bom? No sistema elétrico brasileiro. Então, vamos lá. Regular o fornecimento de energia elétrica por meio da comercialização no ambiente de contratação livre. Não, tem um órgão que faz isso, mas não é a rede de distribuição que faz essa regulação, ok? Transportar energia elétrica em alta tensão das usinas até as subestações. Isso aqui é a função, gente, da transmissão, não é da distribuição. Monitorar o despacho de energia entre regiões deficitárias e excedentes, né? Quem realiza essa função é o ONS, né? O Operador Nacional do Setor do Sistema Elétrico, ok? Então não é também não. Letra D, produzir energia elétrica por meio de fontes renováveis e não renováveis. Isso é da geração, ok? Por fim, levar a energia elétrica transformada até os consumidores finais. É essa daí, ok? Então, aqui letra E. Nessa prova aqui é essa que é a alternativa correta, tá bom? Questão número 2. A operação do Sistema Elétrico Nacional envolve a participação de diversas entidades com funções específicas. Algumas delas regulam, outras planejam e outras operam o sistema para garantir a segurança e eficiência. É toda aquela sopa de letrinhas daquela aula, né? Tem a CCE, a ONS, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, por aí vai. A EPE, né? Empresa de Pesquisa, tudo isso aí no setor elétrico. Então, qual alternativa representa corretamente a função atribuída à ANEEL, Agência Reguladora, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Vamos lá. Projetar e implantar subestações em área de expansão urbana? Não, não é função da ANEEL. Fiscalizar e regular a transmissão, distribuição e comercialização de energia. Correto. Essa é a função da Agência Nacional de Energia Elétrica. Fiscalizar e regular. Ela quem faz as regulações aí do setor, tá bom? Coordenar o espaço de energia entre geradoras e grandes consumidores? Não, isso aqui é o OMS. Operar fisicamente rede de transmissão e distribuição em tempo real? Também está no OMS. Gerar eletricidade a partir de recursos hídricos e definir metas de consumo? Não. E se quiser definições, vem lá do Ministério de Minas e Energia Elétrica, as definições, né? Não a geração. E por aí vai, tá bom? Então, número 2, alternativa B de bola. Questão 3. Projetos de rede de distribuição podem assumir diferentes objetivos conforme a demanda na região atendida. Essas classificações ajudam a definir critérios técnicos, materiais e econômicos para cada caso. Qual alternativa melhor caracteriza um projeto de reforma em rede de distribuição? Olha só, ele está pedindo um projeto de reforma, tá bom? Você lembra dos tipos de projeto que a gente tem? Tem de expansão, projeto de desativação ou retirada, reforma, manutenção e por aí vai, né? Ele está querendo saber qual que é a alternativa que melhor caracteriza o projeto de reforma. Então vamos lá, né? Substituição de componentes visando melhoria de segurança e continuidade do serviço já é a nossa alternativa correta, tá bom? Modificação estrutural da rede para permitir a remoção de postes antigos. Não, não. Isso aqui é uma manutenção, olhe lá. Extinção de ramais de ligação em áreas desativadas. Não, isso é um projeto de retirada. Expansão da rede para atendimento a novos consumidores. Aqui próprio fala, né? Expansão de rede, extensão de rede, né? Expansão, extensão. Redução do número de transformadores para otimizar consumo também não é. Então aqui letra A. Tava bem tranquilinha a prova, né, gente? Vamos e convenhamos, né? Tava bem tranquilo. Tudo isso no material de aula lá, tá bom? Questão aí de número 4 diz que ao implantar uma rede de distribuição compacta ou isolada, né, coisa diferente aí das redes convencionais,
Em áreas urbanas densamente arborizadas, o projetista precisa analisar não apenas o aspecto técnico, mas também interferências ambientais e a confiabilidade esperada para o fornecimento. Então, qual alternativa expressa uma condição técnica adequada para a escolha da rede de distribuição isolada? Tá? Então, você pode ir lá escolher compacto ou isolado. Para onde você vai tender a escolher uma isolada, né? Então, vamos lá. Regiões com baixo consumo energético e pequena extensão de rede? Não, né, gente? Até porque a rede isolada é mais cara. Quer colocar isso no local com baixo consumo energético? Sem chance, né? Áreas com galho em contato constante com os condutores de rede. Essa daqui, ó. Aí você utiliza a rede isolada, ocupa menos espaço, os cabos isolados e por aí vai, questão de proteção, né? Existência de linhas de transmissão paralelas à rede de distribuição? Não. Não. Poderia ser até próximo, mas ainda mais questão de paralela? Não. Você pode ter uma rede de distribuição compacta em paralela com linha de transmissão, tá bom? Presença de edificações baixas em áreas comerciais abertas? Não. E vizinhança de subestações com transformador trifásico a óleo. Tem nada a ver transformador trifásico a óleo, né, gente? Com redes aí de distribuição, tá? Então, número 4, a alternativa B. Questão 5 sobre elos fusíveis. Nosso último conteúdo aí antes do simulado, né? Os elos fusíveis de distribuição são classificados tipo K, H e T, cada um com suas características específicas de tempo corrente. Em um cenário onde se busca proteger um transformador contra surtos de corrente, minimizando os riscos de desligamentos indevidos em alimentadores e ramais, ou seja, quem está montante nele ali, né? Qual tipo de elo fusível seriam mais apropriados, né? Vocês estão lá, gente. É o elo do tipo H. O elo do tipo H que é o ideal para o transformador, né? Tipo T e tipo K são mais voltados para os ramais de ligação, os alimentadores, né? Aqui qualquer tipo de elo não, tá bom, gente? Devido à característica de alto sútil, projetado para suportar a demanda de transformadores, né? Correto aqui, ó. Elo do tipo H. Tá bom? Tipo T e tipo K para os alimentadores e derivações. Questão 6. Durante o cálculo de queda de tensão em redes primárias ou secundárias, o projetista deve utilizar parâmetros padronizados que refletem o comportamento elétrico do sistema. Um deles é o valor da queda de tensão unitária do condutor, essencial para os cálculos de engenharia. Qual é o impacto, ou seja, qual que é o problema que você pode ter de utilizar um valor inadequado de queda de tensão unitária no dimensionamento da rede, né? Vamos lá, impede a análise de carga ajusante, tornando a rede instável? Não, né, gente? Ele pode até impactar o funcionamento da rede, mas ele não vai impactar na instabilidade da rede, tá bom? Ele pode causar o quê? Uma tensão abaixo da tensão permitida, mas isso não significa rede instável. Rede estável é uma coisa que está oscilando, variando ao longo do tempo. Pode resultar em condutores superdimensionados e aumento desnecessário de custo? Sim, gente. Se você utiliza valores exagerados, né, acima, você vai causar um superdimensionamento. E superdimensionamento significa alto custo, que não é bom para a engenharia, né? Aumenta o tempo de resposta de proteção de sobrecorrentes? Não, nada a ver com questões de proteção, tá bom? Subestima o comprimento necessário dos cabos, diminuindo a segurança elétrica. Isso aqui tem nada a ver, porque o comprimento necessário dos cabos é definido pela própria topologia e distribuição do loteamento, da rua e tudo mais. Então não é o valor de queda de tensão que vai mexer no comprimento do cabo, não. É o comprimento do cabo que afeta a queda de tensão. Superestima a potência dos transformadores e reduz a eficiência da rede. O que superestima a potência dos transformadores, gente, é se você superestimar a carga dos consumidores, tá bom? Não o valor inadequado da queda de tensão unitária. Então, questão 6, letra B de bola. Deu muita B nessa prova aqui, né? Estou reparando aqui. Vamos lá, questão 7. No desenvolvimento de um projeto de rede, a análise da queda de tensão acumulada permite avaliar se a energia será entregue com qualidade aos pontos distantes do sistema. Essa avaliação considera o tipo de rede, carga e coeficiente ali do condutor. Em qual cenário o valor da queda de tensão acumulada pode ser subestimado, comprometendo a precisão do projeto, né? Então vamos lá, né? Quando os condutores utilizados forem de baixa resistência elétrica, não, teoricamente, gente, todo condutor são de baixa resistência, que isso é uma característica de condutor, tá? Não é isso aqui que vai fazer com que o cálculo fique subestimado, não, ok? Quando o cálculo for baseado apenas na carga acumulada no final do trecho, é essa daqui.
Tá? Tanto que no cálculo que a gente faz, a gente utiliza a carga, né, distribuída ao longo do trecho sobre 2, mais a carga que está acumulada lá no final do trecho. Né? Se você descarta isso daqui, né, se você só considera a carga acumulada no final do trecho, não considera a carga distribuída ao longo do trecho, você pode sim, né, chegar num cálculo subestimado. Você está deixando de considerar uma parcela de sua carga. Okay? Então, ó, quando o fator de potência estiver mantido acima de 0,92, nada a ver. Quando a rede for trifásica e a carga for distribuída uniformemente, isso é o ideal, não tem nada a ver com subestimar a queda de tensão. Quando os trechos foram muito curtos e as cargas foram concentradas, tem nada a ver também. Então, questão 7, de novo aí, né? Letra B, ok? Questão 8. Em sistemas de distribuição de energia elétrica, os religadores automáticos desempenham um papel crucial na manutenção da continuidade do serviço. Considerando sua função primária, qual das seguintes alternativas descreve a ação fundamental de um religador automático diante de uma falta aí no seu circuito, né? Então vamos lá, né? Qual que é a ação fundamental do religador? Monitorar a temperatura dos condutores e ajustar a corrente? Não. Né, gente? Religador não faz isso, não faz monitoramento, nem ajusta a corrente, tá bom? Abrir e fechar seu contato repetidas vezes para tentar restabelecer o seu funcionamento. Correto. Função do religador é essa, né? Transferir automaticamente a carga para outra fonte de alimentação? Não. Ele não tem essa manobra desse jeito, de direcionar fluxo de potência, tá bom? Regular a tensão na rede em condições de sobrecarga? Também não. Ele não altera a tensão, ele somente abre e fecha seus contatos. Apenas isolar permanentemente o trecho defeituoso da rede? Sim, ele até pode fazer isso, né? Mas essa é a função primária dele? Não. Tá bom, gente? Essa não é a função primária do religador, ok? O religador, após abrir e fechar os seus contatos para tentar restabelecer o funcionamento, aí sim ele fica aberto permanentemente e isola o trecho defeituoso da rede, por consequência, mas não é a função dele. Isso aqui é uma consequência, tá bom? Então aqui, questão 8, questão alternativa correta, letra B de bola. Questão 9 fala sobre coordenação, né? Coordenação entre religadores e outros dispositivos de proteção, como os elos fusíveis, né? É essencial para garantir a seletividade, minimizar a extensão das interrupções em sistemas de distribuição. Considerando os princípios de coordenação e as características de operação dos religadores, como a escolha de curva tempo corrente, a gente falou bastante dessas curvas aqui, né? E a sequência de operação do religador influenciam na eficácia dessa coordenação e da proteção do sistema, né? Então vamos lá, né? Curvas de tempo corrente mais rápidas e sequências de operações com mais religamentos temporizados garantem a seletividade e minimizam a área de interrupção. Corretíssimo. Corretíssimo. Ok? Curvas de tempo corrente mais lenta e sequência de operação com mais religamentos rápidos minimizam a área de interrupção em caso de falta. Não, não é essa a alternativa. A coordenação é simplificada a utilizar apenas religadores com controle hidráulico, nada a ver, hoje tem os eletrônicos. E a escolha das curvas de tempo corrente e sequência de operação do religador não afeta a coordenação com outros dispositivos de proteção. Afeta sim. Apenas o tempo de religamento do religador é relevante para a coordenação com outros dispositivos. Apenas? Não, né, gente? Então aqui, alternativa A, ok? Vamos lá, questão 10. O planejamento da distribuição de energia elétrica envolve etapas fundamentais para garantir a adequação técnica da rede, desde a previsão de cargas até a localização física dos componentes. Qual é o objetivo principal da etapa de levantamento de carga em um projeto de distribuição, né? Então, por que a gente faz esse levantamento de carga? Qual é o objetivo principal dele? Localizar pontos de instalação de para-raio e dispositivos de proteção? Não. Levantamento de carga não é para isso, tá? Avaliar a necessidade de transformadores e condutores conforme demanda prevista? Correto. Né? Você determina a potência de transformadores conforme seu levantamento de carga, né? Definir o tipo de chave seccionadora a ser utilizado na rede primária? Negativo. Determinar as taxas de perdas técnicas do sistema? Também tem nada a ver. Calcular a quantidade de postes? Não, isso aí vai depender da distribuição do local, do loteamento, do tamanho dos lotes, etc. Okay? Então,
Questão 10 aí, letra B, né? Eu vi que deu muita letra B nessa prova. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 10 questões, 6 eram a alternativa B. Bom, mas quem faz isso é o sistema, tá, gente? Não é o professor, tá? É o sistema quem faz isso. Ele mistura de forma aleatória. Tanto que na prova do semipresencial pode ter sido diferente. Ok, pessoal? Pontinho tranquilo aí, gratuito para vocês conseguirem, né? Ponto extra, tá bom? Um abraço, até mais. Se você chegou até aqui, vou dar uma de YouTube e falar, inscreve no canal aí, caramba, curta o vídeo, curta os meus vídeos aí para ajudar o professor, que é bom também, ok? Um abraço, gente, e até mais.